Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos trabalhar as características das funções. As características relevantes, né? Vamos começar falando um pouco sobre o domínio de uma função. Se nada for dito, dada f de a em b, nós consideramos como domínio de f o maior conjunto de números reais para os quais f está definida. Maior conjunto de reais para os quais f existe. Existir f significa poder calcular o valor de f, né? Para calcular o valor de uma função, nós temos que levar em conta as condições de existência de números reais. São duas condições básicas, são duas regrinhas básicas que a gente deve levar em consideração. Primeira regrinha, se eu tenho uma fração a sobre b, então, necessariamente, o que está no denominador, o b, tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Depois, se eu tenho uma raiz enésima com n par, para poder calcular essa raiz aqui, no lugar do a, eu preciso ter um número que seja maior ou igual a zero, pois não existe raiz de índice par de número negativo. Então, por exemplo, vamos brincar de calcular o domínio de algumas funções. Primeiro, digamos que eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 2. Pergunta, existe alguma fração envolvendo x aqui para ser calculada? Não. Existe aqui alguma raiz para ser calculada? Não. Então, eu não tenho restrição nenhuma quanto ao domínio, e o domínio vai ser todo o conjunto dos números reais. Agora, digamos que f de x seja 2 sobre x menos 3. O que acontece aqui? Eu tenho uma fração. Eu tenho que garantir que o que está na fração não seja igual a zero. Então, se x menos 3 for zero, é porque o x é igual a 3. Isso significa que no lugar do x eu posso colocar qualquer coisa, menos o 3. Dessa forma, eu tomo para domínio da função todo o conjunto dos números reais, menos o 3. Perfeito? E aqui, se eu tiver f de x igual a raiz de x menos 2, eu tenho uma raiz quadrada aqui. Para garantir que eu possa fazer o cálculo do que está dentro da raiz, eu tenho que ter x menos 2 maior ou igual a zero. Nesse caso, o x vai ser maior ou igual a 2. Daí, qual vai ser o domínio da função? O intervalo que vai do 2 até infinito. Beleza? Vamos botar outra função aqui. Pega agora f de x igual a 5 sobre raiz de 4 menos x. Nesse caso, eu tenho uma fração com o denominador sendo uma raiz quadrada. Bem, por conta da raiz, o que está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. Mas está no denominador. O denominador pode ser zero? Não. Então, eu tenho 4 menos x simplesmente maior do que zero. E nesse caso, x vai ser menor que 4. Portanto, quem vai ser o domínio de f aqui? Todos os caras que vão de menos infinito até no 4, exceto o 4. Beleza? Por fim, considere f de x igual a raiz de x menos 3 sobre x menos 5. Essa função aqui está estragadona, né? Primeiro eu tenho uma raiz quadrada, então eu tenho que garantir que o que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Isso aqui dá x maior ou igual a 3. Mas eu também tenho uma fração, e daí eu tenho que perguntar quando é que o denominador vai ser zero.
Ora, quando x for igual a 5. Bem, 5 é maior ou igual a 3, portanto, eu tomo como domínio todo mundo que está do 3 para frente, menos o 5. Ok, pessoal? Por essa aula, a gente fica por aqui e até a próxima.